agarrou-a lá embaixo e envolveu-o com seus longos braços perfumados, como a lhe pedir o conforto de seu peito masculino e acolhedor. Você não nasceu para morar debaixo da terra, cá. Você tem, em meu peito, um local mais quente e agradável para viver. Segurou a cabeça da jovem que se estava entregando, carente, aos seus carinhos e, entrelaçando seus dedos nos longos cabelos aloirados da nuca, direcionou os lábios passivos e ansiosos de Camila para o encontro com seus, na renovação do ósculo cada vez mais apaixonado, com o qual Marcelo demonstrava o seu sentimento e sua ligação com a moça. A cena apaixonada manteve ambos enlevados por alguns instantes, até que as necessárias atividades e a chegada de mais pessoas ao escritório aconselhavam que se separassem, prometendo-se sigilo sobre todos os assuntos que passavam a fazer parte da intimidade dos dois, fosse em relação a Leandro, fosse em relação aos seus sentimentos. No entanto, dentro da cabeça do rapaz, as condições para o golpe em Leandro estavam se delineando cada vez mais. Havia provas, então. Leandro era vulnerável. Tinha o rabo preso. Fazia coisas indecorosas e que poderiam demonstrar a Alberto a sua desonestidade. Todas estas ideias surgiam em sua mente excitada pela possibilidade de seus planos estarem sendo conduzidos na direção revista, graças à confiança de Camila. O chefe e Juvenal se mantinham a postos, com as técnicas de indução negativa, estímulo favorável e ideação fotográfica, através das quais faziam chover sobre Marcelo um mar de informações, ideias e inspirações que o estimulavam no caminho maldoso a que se permitia, desde que passara a buscar melhorar sua posição profissional não por seus méritos, mas, sim, por sua conduta baixa. O cérebro de Marcelo fervia. Inúmeras ideias circulavam em torvelinho, temperadas pela maneira doce com que Camila se referia às qualidades masculinas que lhe causavam admiração. Ele poderia ser, finalmente, o homem dos sonhos daquela beldade carente e em situação delicada diante do perseguidor Leandro. Suas ambições profissionais se uniram aos seus anseios viris, envolvendo-se mais profundamente com Camila, ainda que não tivessem mantido, ainda, nenhum relacionamento íntimo como acontecera com as duas outras. Camila correspondia ao prêmio apropriado aos seus ideais conquistadores de galante varão, enquanto que Marisa não passava de uma dondoca superficial que apenas usufruía do padrão de vida a que ele oferecia e, um dia, fora sua parceira sexual. Não. Marisa não chegava aos pés de Camila. E enquanto ia pensando desse modo, os espíritos que o ajudavam continuavam a aprovar o conteúdo de suas ideias, mais e mais estimulando em sua alma a noção de insatisfação afetiva, nas comparações sempre desfavoráveis à manutenção da união com Marisa. Já a possibilidade de se ver reconhecido por Camila como eleito de seu afeto lhe produzia uma euforia na alma, transformando seus pensamentos e aconselhando a adoção de todas as condutas mais adequadas para que, de uma só tacada, pudesse conseguir realizar todos os seus objetivos. Derrubaria Leandro e se tornaria o companheiro de Camila, rompendo a união com Marisa e conseguindo a felicidade que, até então, não havia desfrutado com mulher alguma. Enquanto seus planos prosseguiam, ao lado dos planos de Marisa, Silvia e Letícia também planejavam, tendo-o como centro de suas estratégias. Silvia, encantada com as sensações sexuais que vivenciara em sua companhia, já havia demonstrado interesse em renovar aquele encontro de intimidade e devassidão. Acostumada ao exercício insaciável da sexualidade, Silvia também viciara aos centros do prazer e, dessa forma, necessitava de cada vez mais e mais experiências, como se tão logo terminasse de se alimentar, já ansiasse por reabastecer-se na mencionada área do prazer físico. Como considerava a sexualidade de forma leviana e superficial,
O que lhe interessava era curtir aqueles momentos, sem pretender maior profundidade emocional. Não desejava ter que administrar paixões, demonstrar sentimentos. Só queria uma boa relação íntima e nada mais. Marcelo surgira, para sua surpresa, como o amante ideal, fogoso, criativo, intenso, coisa que não se encontrava todos os dias por aí, como costumava constatar sempre que se aventurava com outras companhias masculinas. Por isso, Silvia iria jogar suas cartas na repetição daqueles encontros, pressionando o rapaz para que se renovassem, mesmo que, para isso, tivesse que chantageá-lo, coisa que, aliás, era bem de seu feitio quando desejava realizar seus interesses. E o seu desejo físico, alimentado pelas provocações invisíveis que lhe eram promovidas pelos mencionados espíritos que exploravam sua sexualidade, sugando-lhe as forças e absorvendo-lhe a sensação de prazer efusivo, lhe dizia que tal novo encontro não poderia tardar, para que as emoções não acabassem esquecidas ou esfriadas. Ao mesmo tempo, Letícia, mais e mais alimentada pela intimidade conseguida naquela noite, regada ao vinho e ao clima sedutor, se permitia cada vez mais apaixonar-se diante da possibilidade de acercar-se do homem desejado. Não lhe ocorria que aquilo que acontecera entre ambos fora fruto de uma combinação de vários fatores que, reunidos, podiam fazer com que um homem e uma mulher se encontrassem intimamente, sem querer significar que entre eles ou, da parte de um deles, houvesse sentimento verdadeiro para a instauração de um relacionamento conjugal. No entanto, o simples fato de Marcelo, fraco e viciado na sexualidade irresponsável, ter se deixado conduzir pelo clima e pelos vapores alcoólicos, já era um poderoso indicador para Letícia de que o rapaz apreciava sua companhia e, mais do que isso, corresponderia calorosamente aos seus anseios de mulher. A jovem, assim, se permitia enveredar pelo caminho da paixão longamente represada e que, uma vez liberada por pequeno dreno, passara a fazer pressão insuportável sobre a barragem, ansiando a liberação de todo o volume emocional longamente contido, representado pelo afeto nunca adequadamente correspondido por outrem. Sua intenção era a de trazê-lo para a companhia definitiva e, ao seu lado, dando início a uma família, ansiedade essa que pesava sobre sua condição de mulher, principalmente diante das cobranças sociais e do fato de todas as suas outras amigas já se encontrarem cuidando dos seus próprios filhos. Não estava em seus planos ser vista como a solteirona frustrada ainda que fosse a mais inteligente. No fundo, ela sabia que Marcelo poderia encarar aqueles momentos como fugaz e agradável aventura. No entanto, como mulher, saberia retirar daquela intimidade todos os frutos e consequências que estivessem à altura de sua condição feminina. Saberia mover os pauzinhos com astúcia e, mais do que torpedear a sua união com Marisa, iria conseguir atrair o interesse do rapaz a fim de que, ao seu lado, acabasse vivenciando a tão sonhada felicidade. Marisa que se virasse sozinha. Enquanto a malícia, a maldade e o interesse material escuso serviam de combustível para tais aventuras no prenúncio de dores na vida de todos os envolvidos, observemos o que se passava com Olívia e Gláucia. Buscando manter abastecido o lar com os recursos materiais obtidos com honestidade, Olívia ajudava o esposo nas atividades produtivas, gastando os olhos na máquina de costura, dando conta diária da produção que lhe era destinada por confecção próxima. Ao mesmo tempo, por 3 vezes na semana, Olívia devotava-se às atividades diárias do núcleo espírita com o qual se afinizava e encontrava retempero para suas energias, inspiração para seus desejos de evolução, conhecimento para melhorar os conceitos de vida que ia colocando em prática.
dotada de uma percepção mediúnica razoavelmente desenvolvida na área da intuição consciente, era elemento útil na instituição benimerente pelos serviços que prestava, tanto na área da confecção de roupas para os carentes que ali encontravam atendimento, quanto na possibilidade de servir como fonte de consolação aos que chegavam, precisando de uma palavra de carinho e entendimento, fossem os encarnados, fossem os espíritos necessitados, que se manifestavam em reuniões privadas, de intercâmbio mediúnico. Suas experiências longamente enriquecidas em função das inúmeras vidas anteriores, reencarnações de sofrimento e depuração, haviam talhado sua alma para a resistência nos embates do caminho, como o rude cabo da enxada beneficia a delicada pele das mãos através da formação das calosidades que a fazem mais resistente aos espinhos e farpas que as ataquem. Seguindo seus bons exemplos, Gláucia a acompanhava sempre e, na medida do possível, Glauco se fazia companheiro nessas ocasiões, ainda que não pudesse se engajar de forma plena nas tarefas de amor ao próximo. Era um sincero frequentador, acompanhando com devotamento as lições espirituais que recebia pela leitura ou por palestras, ao mesmo tempo em que procurava transformá-las em atitudes, vigiando seus anseios e medindo sua conduta pelo critério das mensagens elevadas aprendidas. Queria ser um bom homem, ainda que tivesse que se ver perseguido pelas culpas e pelos erros da juventude a lhe fustigarem a consciência. Olívia, assim, era a única que tinha acesso aos trabalhos mais complexos da casa espírita, já que os demais membros da família que a acompanhavam vinculavam-se a outros interesses, que dificultavam a sua participação mais definida nas obras que ali se realizavam. Esse era o ambiente no qual os mentores, instrutores e espíritos amigos se congregavam para a realização dos esforços do bem no caminho dos que buscassem amparo para suas dores. Longe de ser um tribunal identificador de culpas e lavrador de sentenças condenatórias, longe de ser uma bolsa de valores a buscar recursos da moeda do mundo como condição de ofertar amparo, a casa espírita era o porto seguro no qual as forças elevadas eram ativadas pelo teor dos pensamentos melhorados, dos sentimentos fervorosos, das orações sinceras, permitindo, assim, que todos os que dali se acercassem, mesmo que continuassem com seus problemas antigos, saíssem fortalecidos, renovados na alma, carregando sempre um alimento sádio para suas necessidades íntimas, fosse na forma de informações, fosse na de passe magnético, fosse na da alegria do entendimento e de se sentirem queridos por outras pessoas. E, por isso, pequena sucursal celeste na superfície do mundo, aquele agrupamento operoso no bem era a sede dos esforços da bondade na ajuda incondicional aos encarnados, dos mais ingênuos aos mais viciosos ou degenerados. Dali partiam os trabalhadores invisíveis que assumiam os compromissos com o Evangelho no lar realizado na casa de Olívia, todos baseados na instituição espírita para onde traziam as entidades recolhidas na mencionada reunião e de onde retiravam os recursos fluídicos para o atendimento das necessidades da família. Nessa instituição benimerente, Alfonso ocupava destacada função, ao mesmo tempo em que Félix e Magnus ali se achavam admitidos como valorosos trabalhadores no desenvolvimento de delicada tarefa de amparo aos encarnados sobre os quais as atenções espirituais se voltavam, especialmente no caso das nossas personagens. Assim, nas reuniões públicas ou nas privativas dos grupos mediúnicos, as entidades amigas se desdobravam para combater os pensamentos depressivos, as tristezas mais ocultas, as angústias morais, os desesperos materiais, as rebeldias da ignorância, usando instrumentos que só o amor dispõe com sabedoria e banindo para sempre as ferramentas do mal com as quais a maldade se acostuma a tentar resolver suas pendências. As caravanas espirituais de socorro que,
Nos dias marcados, tinham compromissos com os diversos frequentadores do centro espírita que realizavam a oração em suas respectivas casas, saíam dali, o que transformava cada lar em um foco luminoso a resgatar entidades sofredoras que compunham a população invisível daquela moradia, tanto quanto a que se perdia nas vizinhanças, nos lares ainda não atentos para o valor da oração íntima. E como membro integrante dos trabalhadores devotados à causa de Jesus sobre a terra, na implantação do reino de Deus no coração das pessoas, Olívia era sempre amparada pelas sugestões do bem, a lhe fortalecerem as fibras da alma para os desafios na orientação naqueles que orbitavam sua vida, nas diversas condições sociais, como filhos, como genro, como esposo, como amigos, como parentes distantes. Para isso, ocasionalmente, Olívia recebia avisos que a reparavam espiritualmente para enfrentar com sabedoria e atenção as fases mais agudas dos testemunhos. Foi assim que, em um dos trabalhos daqueles dias, servindo-se de outro médium responsável que ali militava com denodo, Alfonso dirigiu-se a Olívia, informando-a, sereno e amigo: minha filha, graças aos seus exemplos de amor e equilíbrio, você granjeou o respeito e a gratidão de todos nós, o que nos autoriza a fortalecê-la e estender tal proteção aos que são objeto de seu afeto. Obrigado, irmão querido, apesar de minha desvalia, sou-lhe muito grata. É o mesmo que sentimos em relação à solicitude de Jesus para conosco, Olívia. Nossa desvalia moral não impede que o Mestre nos ame e nos ajude, sempre. No entanto, aproveito estes momentos para lhe dizer que precisaremos de todo o seu equilíbrio diante de uma delicada fase que vai envolver o seu lar, nos testemunhos necessários ao crescimento daqueles que compõem este grupo de almas afins. Estarei a postos com o melhor de mim, querido irmão. Estamos certos disso, minha filha. No entanto, como tal período não envolverá apenas você, mas, ao contrário, todos os componentes de seu lar, a alertamos para que se refugie na prece, além de preparar nossa querida Gláucia para servir-lhe de apoio vibratório. Não podemos antecipar detalhes da dificuldade. Apenas podemos informar que vocês estão capacitados para superá-la se souberem guardar equilíbrio e paz interior. Não se permita a posição de mãe indignada, de mulher não considerada, de sogra implicante. Você será testada na posição de irmã de todos, deixando de lado os eventuais desejos de ser acatada como outra coisa que não, apenas irmã. João, seu esposo, é um pouco imaturo para certas coisas e não poderemos esperar que tenha uma atitude diferente daquela que sua evolução espiritual comporta. Luiz está em difícil condição moral e, fugindo de si mesmo, precisará sofrer muitas dores para acordar para a realidade. Gláucia e Glauco passarão por momentos dolorosos nos quais se capacitarão para a libertação do peso da culpa do ontem delituoso. Não se esqueça que você não deve estar entre eles como quem julga ou lavra sentenças. Deve estar como quem apaga os incêndios que o mundo e a insensatez dos homens ateia com o intuito de destruir a felicidade dos que parecem felizes. Converse com sua filha e prepare seu espírito para definir seu afeto por Glauco, independentemente de qualquer situação ou ocorrência, porquanto essa é a prova de fogo que precisarão enfrentar para a construção de uma união venturosa e feliz, se souberem suportar os embates e desenvolverem a confiança e o perdão incondicionais. Se possível, cuidando para não criar um clima de terror em seus pensamentos, o que poderia ser muito negativo para a vitória, já que o medo que se alastra consome forças de resistência que são preciosas para o equilíbrio e para a reação. Convide os dois para virem mais à casa espírita a receber tratamentos da fluidoterapia, através dos passes magnéticos semanais e das palestras preparatórias.
sem que imaginem, estarão sendo abastecidos de energias positivas e balsamizantes, já que delas precisarão para as horas delicadas que os aguardam. E quanto a você, nunca se esqueça de que a melhor forma de combater o mal é deixá-lo passar e não reviver suas emoções, o que seria dar-lhe muito mais importância do que, efetivamente, possui. O mal só é importante para o maldoso, pelos sofrimentos que vai produzir em seu caminho, graças aos quais, ele haverá de mudar de ideia, um dia. Sejamos, então, aqueles que confiam no bem acima de tudo e que, com tolerância, amor sincero, compreensão sem condições, capacidade de perdoar as faltas alheias, nos tornemos alicerce do amor para a edificação das almas doentes que, cedo ou tarde, acharão o remédio que estão buscando. Sobre esse tipo de conduta, diga a Gláucia que estamos contando com ela, para que se conduza da mesma maneira, porquanto somente com esse padrão de comportamento é que poderemos lhe garantir a felicidade merecida ao lado do homem amado. Agora é tempo de semear. Depois, chegará a hora de colher. Semeemos boas sementes para, no devido tempo, podermos colher frutos doces e saborosos. Não se esqueça, filha, que estaremos sempre com vocês, aconteça o que acontecer. Terminado o colóquio fraterno, Olívia, emocionada, agradeceu a distinção daqueles momentos de atenção e prometeu, em prece elevada, tudo fazer para não decepcionar o carinho dos benfeitores generosos e as dádivas de amor que o Mestre Jesus dispensava a todos os doentes do mundo, para levá-los à melhoria duradoura. Repleta de confiança, ainda que avisada das turbulências que iriam chegar em seu caminho, Olívia voltou para casa naquela noite, no aguardo do remédio do tempo o qual, como já se disse, no seu transcurso lento e inflexível, tanto traz as tempestades quanto as leva embora. 25. Marisa começa o ataque. No dia marcado para a primeira entrevista com Glauco, Marisa se esmerou na aparência a fim de, simultaneamente, parecer natural e exuberante aos olhos masculinos. Dessa forma, buscou apresentar-se com o visual muito parecido com aquele que Gláucia costumava usar, seja no estilo do penteado, na estrutura das roupas, e, em especial, no perfume marcante, para que a memória olfativa de Glauco pudesse facilitar a associação. No encontro que tivera com a sua noiva, Marisa identificara a fragrância que costumava usar e, adquirindo uma igual, fizera dela o toque final na composição de sua aparência. Seu estado íntimo era o de uma adolescente ao encontro de primeiro namorado. Nem ela mesma sabia dizer por que motivo estava tão interessada em Glauco, mas, como todas as pessoas buscam encontrar a felicidade, sendo que a maioria imagina que ela se acha fixada sobre pessoas, coisas ou objetos, Marisa idealizara que seria no noivo de Gláucia que encontraria a solução para os seus anseios femininos. Não sabia da influenciação espiritual negativa, a conduzir seus sentimentos aos interesses clandestinos, com a utilização de imagens sugestivas ou envolvimentos oníricos, despertando o interesse dos desprevenidos, como era o caso de Marisa. Ainda assim, a novidade da aventura conquistadora valia por uma boa dose de adrenalina em sua vida monótona e rotineira, nas superficialidades de uma existência praticamente inútil e sem sentido de realização. Glauco, ao contrário, surgia como ideal masculino, não apenas por sua aparência cativante, pelo sucesso profissional que demonstrava, ainda que sem ostentação, mas, sobretudo, pela forma pacífica e amorosa com que se relacionava com Gláucia. Depois da conversa que tivera com a jovem, Marisa se sentiu ainda mais estimulada em fustigar o rapaz, procurando-lhe o ponto fraco para que, imaginando um excelente partido, pudesse arrastá-lo para o seu lado,
principalmente depois que escutara de sua própria noiva a declaração solene de que deixava Glauco livre para que a trocasse por qualquer outra que lhe parecesse melhor. Isso era um verdadeiro desafio no universo feminino, ser melhor do que Gláucia, ainda que precisasse de mentiras, artifícios e estratégias de conquista. Tais pensamentos, por si sós, já a tornavam moralmente bem pior do que a noiva de Glauco. No entanto, Marisa estava muito longe de qualquer cogitação moral, ética ou filosófica. O que, em realidade, desejava era uma maneira de se dar a conhecer ao rapaz. No dia marcado, portanto, com o roteiro de sua apresentação minuciosamente estudado e guardado na memória, Marisa dirigiu-se ao escritório, onde Glauco aguardava uma cliente sem saber que ela era a esposa de Marcelo. Quando a secretária deu passagem a Marisa, Glauco fez uma expressão de surpresa e, levantando-se da mesa onde pretendia dar início à entrevista, veio em direção de Marisa para abraçá-la e trocar os costumeiros beijinhos de boas-vindas tão comuns na rotina daqueles que já se conhecem. Ora, então a tal Marisa de minha agenda era você? Sim, Glauco, dentre tantas mulheres que você deve atender, essa Marisa sou eu mesma. Só espero que não esteja decepcionado, falou Marisa, provocante. Olhando-a com simpatia e sem saber dos intentos da esposa de seu conhecido, Glauco respondeu. Nossa, Marisa, mais do que surpreso, estou lisonjeado com a sua presença em meu escritório. No que posso lhe ser útil que o próprio Marcelo não lhe poderia atender? A menção do nome do marido não lhe caiu bem, já que não era interessante levar a conversa para o lado do seu relacionamento afetivo antes que tivesse condições de colocar as coisas da forma como desejava. Bem, Glauco, estou precisando muito da ajuda de alguém que tem experiência empresarial para que me oriente em certas decisões importantes que preciso tomar, com alguma urgência. Pois não, Marisa, sente-se aí e vamos conversar. Estou precisando dar início a uma pequena empresa da qual possa tirar algum dinheiro e manter minha vida pessoal, sem muitos riscos ou grandes investimentos. Tenho certos recursos guardados, mas não possuo muita noção das repercussões fiscais, tributárias, contábeis. Daí necessitar de alguém que possa me dar esse assessoramento. Enquanto Marisa ia falando, sempre buscando aparentar uma certa melancolia nas palavras, Glauco observava seus modos. Estava mais vistosa, mais bonita, mais agradável ao olhar masculino, para não dizer mais provocante. Glauco, que já havia provado da amarga taça da leviandade no passado, conhecia muito bem os trejeitos que as mulheres costumam usar quando estão em missão de seduzir. Isso o fez manter-se controlado e frio, diante das primeiras palavras de Marisa. No entanto, precisando responder às afirmativas da esposa de Marcelo, indagou-lhe, mas esse negócio que você pretende abrir conta com mais alguém que participe na condição de sócio? Marcelo, por exemplo, estará com você nesse empreendimento? Demonstrando irritação à menção do nome do marido, Marisa abanou a cabeça negativamente e, expressando sua condição de discordância, falou, Marcelo é a causa dessa minha necessidade. Como assim, Marisa? Pelo que sempre soube, você e ele sempre estiveram bem de vida, não necessitando de outras rotinas comerciais para suprir as necessidades pessoais. Por acaso Marcelo se meteu em algum problema financeiro? Vendo que Glauco estava levando a coisa para outro lado, tratou de explicar-lhe, não, Glauco, Marcelo está bem de vida e sempre procurou me dar tudo o que desejo. No entanto, de uns meses para cá, ele tem apresentado uma mudança de comportamento, uma alteração de rotina que começaram a me causar estranheza. Com o passar dos dias, chegava em casa cada vez mais tarde e pouca atenção dedicava a mim e às nossas coisas comuns.
Percebendo que Marisa estava se entregando à emoção, Glauco estendeu-lhe um lenço de papel para que ela secasse as fingidas lágrimas que pareciam querer brotar dos olhos tristes. Na verdade, estava representando verdadeiro teatro, procurando sensibilizar o coração do rapaz. Vendo que a atitude de Marcelo poderia ser fruto de algum insucesso profissional, Glauco afirmou: "Mas Marisa, você sabe que alguém que é advogado em uma cidade como esta está sempre sujeito a instabilidades no trabalho, com compromissos que se arrastam noite adentro, com clientes que precisam ser atendidos na hora. Isso já basta para que nós, que somos nossos patrões, tenhamos que cuidar daqueles que nos pagam um salário, de acordo com as conveniências deles e não com as nossas. Sabe, Glauco, por um bom tempo eu também pensei desse jeito e, de forma compreensiva, procurava não criar problemas para Marcelo. Mas os meses se passaram e as coisas só pioravam. Assim, há algumas semanas, pedi um conselho para Gláucia, a respeito de seu comportamento estranho, suspeitando que se tratasse de algum envolvimento feminino em sua vida. Você sabe como são as coisas, Glauco. Homens vivendo uma vida de solteiro, afastados da esposa, no meio de muita gente igualmente interessante, mulheres arrojadas, sedutoras, carentes, tudo isso é gasolina no meio do fogo." Entendendo o que estava acontecendo, Glauco ainda assim procurou argumentar contra a ideia de que Marcelo pudesse estar agindo de forma leviana, com desrespeito ao compromisso assumido. Essas foram as mesmas palavras que Gláucia me falou, quando lhe pedi um conselho sobre como agir. Tentei fazer o que ela me pediu, compreendendo Marcelo em seus problemas. No entanto, agora que tudo está mais claro, agora que há provas de tudo o que está acontecendo, para mim as coisas se tornam bem mais definidas. Como assim, Marisa? Escute, Glauco. Trouxe aqui uma gravação que fiz do telefone celular de Marcelo. Eu nunca havia me ocupado de suas ligações pessoais porque sempre deixei que ele resolvesse seus problemas profissionais sem me meter. Ainda mais que há sempre mulheres no meio dos diversos processos, como advogadas, como clientes, como estagiárias, como secretárias. Se fosse me ocupar de todas elas acabaria louca. No entanto, há alguns dias, tendo esquecido o telefone em casa, pude escutar algumas mensagens em sua caixa postal e, para minha surpresa, eram explícitas demais para minha inocência de esposa confiante no marido. Escute-as. Dizendo isso, tirou de sua bolsa pequeno gravador onde, de forma clara e indisfarçável, se podia escutar a voz de Letícia, referindo-se ao encontro marcado antes, dando inclusive o endereço e, logo a seguir, a mensagem anônima na voz de Silvia, fazendo referências ao encontro íntimo que haviam tido naqueles dias, para não deixar qualquer dúvida a ninguém que escutasse. Glauco empalideceu ao escutar aquelas duas mensagens telefônicas. Tentando dar uma explicação, Glauco aventurou-se: "Mas isso pode ser uma brincadeira, Marisa. Muita gente faz estas coisas hoje em dia, como forma de gerar algum problema na vida de um adversário. Você já pensou que isso pode estar sendo plantado por alguma pessoa com raiva de Marcelo? Isso pode ser coisa de mulher com ciúmes, que tentou algum tipo de coisa com ele e não conseguiu. É verdade, Glauco. Por esse motivo é que estou aqui. Inicialmente, quero que nosso encontro corresponda a uma consulta profissional, sujeita ao sigilo legal que me garante a confiança em você. Claro, Marisa. Desde que você me procurou como profissional, estou vinculado ao sigilo indispensável à sua e à minha segurança. Não desejo seu conselho no sentido de salvar meu casamento. Se fosse isso, teria ido procurar um psicólogo. Preciso de você como alguém que me oriente no rumo a seguir, já que, pelo que pressinto,
Marcelo está se envolvendo com outras mulheres e isso pode me custar a segurança financeira. A gente vai envelhecendo enquanto que novas mocinhas eufóricas e mais exuberantes sabem usar das velhas armas para provocarem homens levianos e dispostos a vivenciar sua masculinidade junto a fêmeas mais atraentes. Não quero ser surpreendida pela situação dura de me ver trocada por pirralhas golpistas que se insinuem junto a um Marcelo vaidoso e que me expõem a dormir num palácio e, no dia seguinte, acordar na sarjeta. Preciso cuidar de meu futuro, Glauco. A esse ponto da conversa, as lágrimas longamente represadas, finalmente despejaram-se pela face triste daquela verdadeira atriz que, de tão convicta em seus objetivos, passara a sentir o sofrimento de ser, efetivamente, abandonada, como se sua história fosse a expressão da realidade. Tenho o desejo de saber o custo e as documentações necessárias para dar início à abertura de uma empresa, mesmo que, de início, não tenha o local definitivo onde possa instalá-la. Mas Marcelo vai precisar saber dessa empresa porque vocês são casados e, nessa condição, ele também precisará fornecer documentos específicos. Tudo bem. Não vou fazer nada escondido dele. Apenas não irei mencionar os verdadeiros motivos de minha iniciativa. Não quero que fique sabendo de nada, até que eu tenha provas robustas de sua prevaricação e possa decidir pela separação legal. Certo, Marisa? No entanto, tenha calma, porque a vida coloca as pessoas em situações difíceis nas quais somente a dor as pode fazer acordar. Espero que Marcelo sinta muita dor e possa acordar logo, Glauco. Eu vou procurar estudar seu caso e, enquanto isso, vou lhe passar uma relação de documentos para que vá providenciando, de forma que possamos nos encontrar novamente daqui a 2 semanas. Está bem? 2 semanas, Glauco? Tanto tempo assim? Pode ser em 1 semana. Para mim não tem problema. Está ótimo. 1 semana então. Vendo que a entrevista se encaminhava para o encerramento, Marisa reforçou o pedido. Glauco, eu o procurei porque confio em você. Não quero que Marcelo fique sabendo de nada a não ser daquilo que eu mesma pretenda revelar-lhe na hora certa. Não gostaria nem que Gláucia ficasse sabendo, já que, agora, estou falando de fatos novos, com base nas provas concretas destas gravações e, assim, quanto menos pessoas souberem, mais segurança eu terei de poder atuar com liberdade. Como já lhe disse, Marisa, agora você não é mais a minha conhecida ou a esposa de Marcelo. Você é a minha cliente até esse momento em que se dê por satisfeita com o meu trabalho ou até que eu não mais a deseje atender nessa condição. Ainda assim, mesmo depois disso, continuarei a respeitar o sigilo profissional de todas as informações que pude obter em decorrência desse relacionamento. Tudo bem, Glauco, eu sabia que poderia estar tranquila ao procurá-lo. Desculpe o meu estado de desequilíbrio emocional. Por mais que a gente pretenda se manter forte, é sempre difícil ter que aguentar tudo sozinha, sem ter ninguém para conversar ou desabafar. Já cheguei a temer pela minha sanidade ou pela minha vida. Afinal, tudo o que sempre tive foi ao lado de Marcelo e não sei o que será de mim se apresentar realmente essa traição vergonhosa. Acho que preferirei a morte. Daí estar procurando alguma coisa que me prenda à vida para que não me aconteça o pior para a circunstância que parece estar se delineando em meu destino. Marisa dava a tais palavras a entonação de verdadeira despedida. Aos ouvidos de Glauco, aquela moça parecia, agora, uma ave perdida no meio da tempestade da existência, longamente iludida pelas luzes e gozos sociais e que, repentinamente, se via enganada nas bases de seu edifício afetivo. As palavras finais de Marisa penetraram-lhe a alma e, desse modo,
A ideia de oferecer-lhe ajuda espiritual pareceu-lhe a mais adequada. Lembrando-se das forças invisíveis que já estiveram, um dia, a reajustá-lo nas sensações e pensamentos, salvando-o do abismo escuro das quedas morais, Glauco procurou falar a Marisa com carinho e amizade. Sabe, Marisa, todos nós passamos por problemas morais difíceis na área da afetividade. Por isso, independentemente de nossa relação profissional, acho que posso lhe falar sobre as questões espirituais que envolvem as pessoas em ideias e sentimentos conturbados, principalmente quando nós não nos damos conta do seu poder de penetração. Vendo que Glauco se interessava por ela, agora, Marisa se permitiu ficar para poder tirar mais alguma vantagem daquele primeiro encontro. Sabe, eu não sou um conhecedor profundo dessas coisas, mas, pela experiência que já tive pessoalmente, posso lhe garantir que muitas coisas ficam melhores quando procuramos ajuda espiritual em algum lugar sério ou com alguma pessoa que nos possa encaminhar para a compreensão de certos problemas que, num primeiro momento, nos carecem um mistério insolúvel, mas que se tornam mais claras com a compreensão das causas verdadeiras. Como assim, Glauco? Respondeu Marisa, indagando como se não estivesse entendendo. Existem forças espirituais que atuam sobre os vivos e podem ajudar tanto quanto atrapalhar nossas vidas. Tanto a sua quanto a de Marcelo podem estar sendo influenciadas por espíritos ignorantes, procurando afastá-los e produzindo ilusões afetivas em seus caminhos. Pensando sobre esse assunto para poder responder ao rapaz, Marisa contestou, mas sempre aprendi que a gente também tem espíritos que nos protegem. O que é que eles estão fazendo que não põem juízo na cabeça do meu marido ou não evitam que eu sofra o que estou sofrendo? Sabe, Marisa, como já disse, não entendo muito profundamente esses mecanismos, mas posso lhe confirmar que existem espíritos amigos que nos ajudam. Só que, pelo que nos explicam, nós é que, em primeiro lugar, precisamos nos sintonizar com as suas vibrações. Sempre que não nos elevamos, acabamos vinculados aos espíritos escuros, maldosos, que se aproveitam de nossas fraquezas e retiram vantagens das coisas ruins que fazemos. Você quer dizer que tem algum espírito demoníaco fazendo Marcelo se envolver com alguma lambisgoia de plantão? Não digo demoníaco, porque se Deus existe e é bom, o diabo não pode existir como nos pintam. Mas posso afirmar que existem espíritos maliciosos, os próprios seres humanos que perderam o corpo carnal que, do lado de lá da vida, se acercam das pessoas que têm as mesmas inclinações e se consorciam para o mesmo objetivo. Você próprio está procurando ajuda para abrir uma empresa e vai precisar de um sócio que tenha os mesmos objetivos que você. Assim, as entidades negativas vivem à procura de sócios que lhes compartilhem os interesses inferiores e, com isso, possam corresponder, juntos, aos atos que os concretizem. Mas que vantagem eles levariam nisso? Bem, depende. Alguns ficam felizes com a bebida que os vivos tomam porque podem sentir a mesma sensação de quando se embriagavam na terra. Outros tiram prazer das explosões do prazer, quando se associam aos depravados de plantão. Outros preferem acompanhar os fumantes e viciados para que lhes forneçam as antigas sensações da droga. Outros estimulam os gulosos a que não parem de provar as novidades. Muitos deles fazem isso para estimular seus antigos adversários nas quedas morais, com as quais pretendem vingar velhos sofrimentos. Outros mais, querem ver as lágrimas dos humanos como forma de compensar a própria infelicidade. Ao invés de lutarem para resolver seus problemas, mais e mais se esmeram para prejudicar os que perseguem por pura inveja, instilando-lhes o amargor da desdita que carregam dentro de si, como se ninguém pudesse ser feliz. Como tais entidades ignorantes não conseguem construir a própria felicidade,
não querem deixar que outros o sejam. Alguns ainda se prestam a perseguir, atendendo ordens de entidades mais duras do que eles próprios, aferrando-se ao cumprimento de tarefas no mal, como forma de trocarem isso pelo apoio de seus líderes na conquista de certos favores mundanos. Tudo isso acontece e essas circunstâncias produzem um sem número de tragédias morais na vida dos homens. Pode ocorrer, nesse caso específico, a existência de entidades que querem feri-la e, não tendo como fazê-lo de forma direta, se acercam de Marcelo a fim de levá-lo a praticar atos que possam vir a machucá-la. Há espíritos que se acercam de encarnados arrojados e os estimulam a aumentar a velocidade de carros ou motos porque sabem que, amantes da velocidade à procura da adrenalina, fatalmente se estatelarão mais adiante, nos acidentes que dão causa ou, então, poderão produzir a morte de algum outro encarnado que os espíritos malignos estejam perseguindo. Assustada com tantas explicações, Marisa colocou a mão na boca e resmungou: credo, Glauco, que desfile de terror é esse? Ora, Marisa, foi você quem perguntou. Afinal, você é que está falando de morrer, de não resistir às dificuldades ou possíveis traições. Já pensou que isso pode estar sendo induzido por algum espírito mau que deseja fazê-la sofrer ainda mais? Ora, mas se eu morrer, tudo acaba aí. Melhor que isso, Marcelo vai se sentir culpado. Mas você precisa saber, Marisa, que o suicídio é uma das mais dolorosas formas de se descobrir que ninguém morre. Outro dia, conversando com minha sogra sobre o assunto, ela me estava contando uma conversa que teve com um espírito que se comunicou no centro espírita onde trabalha, revelando seu sofrimento por causa do suicídio que cometera. Sério? Você acha que isso é possível? Acho não, estou certo que é. A entidade dizia, chorando de dor, que estava sendo comida viva, que sentia milhões de dentes a lhe perfurarem a carne, que aquilo era o pior tormento que podia existir. No começo, minha sogra não sabia que se tratava de um suicida. No entanto, ao lado, uma médium vidente, ajudando no atendimento, pôde constatar a cena triste em que um rapaz jovem, ferido pela traição da noiva, resolvera matar o corpo acreditando que, com isso, fugiria da situação dolorosa de se ver trocado por outro, ao mesmo tempo em que colocaria a jovem noiva na situação da culpada pelo seu delito moral. E enquanto a vidente ia descrevendo o quadro, o espírito que se manifestava por outro médium e que estava sendo atendido pela minha sogra, começou a responder, confirmando a sua condição. Gritava, urrava, chorava, arrependia-se, clamava em desespero que Deus o deixasse regressar ao corpo, que ele aceitaria ser traído milhares de vezes, mas que não suportava mais a cena dantesca de ver seu corpo sendo devorado por vermes e, ao mesmo tempo, escutando sem parar o ruído do tiro a explodir-lhe os miolos. Parecia que não havia fim naquilo tudo. E quando tinha condições de deixar a sepultura, assim que saía do subsolo, grupos de entidades vampirescas o perseguiam, desejando sugar-lhe as forças como animais que roem os ossos de suas presas, o que o obrigava a mergulhar novamente nos despojos horríveis para fugir de tais almas perseguidoras, a maioria das quais não se aventurava a ir buscá-lo junto ao cadáver. Marisa escutava aquelas notícias, misturando a admiração crescente por Glauco e o medo daquelas cenas que ele lhe descrevia. Ah! Glauco, que coisa mais horripilante! Porque senão não durmo. Eu falei a mesma coisa para minha sogra, Marisa. Mas o ensinamento ficou na minha memória para sempre. Além do mais, ela me informou que na obra espírita O Céu e o Inferno, de autoria de Allan Kardec, existe uma parte que traz os relatos dos espíritos em diversas condições de evolução, falando de sua condição espiritual depois da morte física e do que lhe aconteceu depois que o corpo desapareceu.
Entre eles, está o dos que se mataram. Eu tive a curiosidade de ler e posso lhe confirmar tudo quanto minha sogra me contou. Parece ser uma consequência natural para esse tipo de desajuste emocional que ataca a integridade biológica do corpo carnal. O que posso lhe dizer, então, é que é preferível, 1000 vezes, suportar a dor da traição, do que tomar a decisão infausta e errada de tirar a própria vida física, coisa que vai manter essa pessoa em um estado de dor e sofrimento por vários e vários anos, até décadas. Mas e os chamados protetores, estão aí fazendo o quê? Perguntou, leviana, a moça impressionada. Ora, Marisa, eles tentam de tudo para evitar que nós nos desencaminhemos, incluindo até mesmo o aparecimento de enfermidades menos graves, ou a ocorrência de pequenos acidentes que atrapalhem nossos planos. Mas se nós, decididos a pularmos no abismo, resolvemos superar todos os conselhos em sentido contrário, vencer todas as adversidades que surgem e, procurando o precipício com nossas próprias pernas, nos atiramos nele, as entidades invisíveis não têm como vencer a lei da gravidade. E olha que, às vezes, há espíritos que conseguem ajudar o alucinado saltador fazendo-o enganchar-se em algum galho perdido no meio do caminho. Mas na maioria dos casos, a própria morte que não mata será a lição que o invigilante fugitivo da vida vai precisar enfrentar para vacinar-se contra futuras tentativas iguais, em outras existências. Vendo que suas palavras faziam algum sentido no olhar impressionado de Marisa, Glauco rematou: por isso, Marisa, nem por brincadeira pense em tirar a própria vida porque, pelo que nos dizem aqueles que tentaram fazê-lo infrutiferamente, a vida espiritual que sucede à vida física, nesses casos, é extremamente mais amarga e desesperadora do que o mais cruel dos problemas que levaram o vivo a tentar fugir da vida, matando o corpo. Melhor é enfrentar qualquer tragédia material do que pensar em deixar para trás o problema, criando outro muitíssimo maior. Enquanto estamos na carne, as traições são esquecidas, os casais se reajustam ao sabor de suas próprias aventuras, acabamos aprendendo com nossos erros e deixamos de cometê-los, podemos pedir desculpas ou perdoar os que nos feriram, podemos, enfim, dar continuidade aos nossos dias, semeando novas relações e desfrutando novas alegrias. Mas depois que fugimos da existência, não podemos deixar de passar pelos estágios de purgação e amargura que esperar aquele que se mata, como fruto azedo a lhe marcar a experiência espiritual com vistas a que nunca mais delibere cometer o mesmo delito contra as leis do universo. Vendo que Marisa não contestava suas afirmativas, Glauco terminou, dizendo: se um dia você desejar ajuda nesse sentido, fale comigo ou com Gláucia e nós teremos muito prazer em encaminhá-la ao centro espírita onde vamos para que, através das palestras, dos livros, das mensagens e do passe magnético, essa situação que você está vivendo possa ser atendida e, quem sabe, até mesmo Marcelo possa acabar se beneficiando com a sua busca espiritual. Entendendo que chegara ao fim a sua entrevista, Marisa respondeu, aparentando agradecimento: puxa, Glauco, eu sabia que seria bom vir procurar você. Desculpe tomar o seu tempo e esteja certo de que vou pensar nisso tudo. Daqui a uma semana, voltaremos a conversar sobre tudo, está bem? Levantaram-se ambos e, talvez porque Marisa estivesse emocionada ou porque ele desejasse consolá-la fraternalmente, Glauco abraçou a cliente, que lhe correspondeu ao abraço efusivamente apertando-se contra o seu tronco como uma orquídea que deseja apegar-se à segurança da árvore onde se abriga. Nesse momento, Glauco sentiu o perfume de Gláucia a penetrar-lhe as narinas e, sem pensar que se tratava de uma arma, seu inconsciente fez uma imediata conexão entre a noiva e aquele corpo que se achegava ao seu. Passado o rápido instante de despedida,
Marisa retirou-se do escritório e Glauco ali permaneceu pensativo, imaginando as dores que existiam por detrás dos inúmeros casais que pareciam excelentes parceiros nas noites de encontros nos barzinhos da vida. Envolvendo na teia provocativa, o chefe, Juvenal e o aleijado que ali estavam acompanhando toda a cena, passaram a atuar sobre a lembrança de Glauco, trazendo-lhe à memória as formas de Marisa, as roupas justas, ainda que discretas, o volume de seus seios, o perfume conhecido, a fragilidade de sua aparência, a necessitar de algum herói que pudesse salvá-la ou ajudá-la na resolução de tais problemas. Realmente, a visão lhe fora extremamente agradável, ainda que não quisesse admitir tal fato. Ela estava muito mais bonita do que nos rápidos encontros sociais que haviam tido. Jamais havia reparado nela de forma tão próxima. Ela deveria ser mais interessante do que parecia aqueles momentos fugazes vividos em coletividade barulhenta dos restaurantes da cidade. O chefe provocava Glauco com as cenas tentadoras daquela mulher frágil diante de seus braços. Juvenal apoiava-o, tentando estabelecer uma conexão magnética nos centros cerebrais e genésicos do baixo ventre do rapaz, fustigando as células reprodutoras e ativando as reações mecânicas biológicas nas descargas hormonais que preparavam o representante masculino para as possibilidades de reprodução e perpetuação da espécie, mecanismos esses longamente vivenciados pelos seres nas diversas faixas inferiores da criação, quando da passagem dos homens pelos domínios do instinto. E o sexo, como instinto, era uma das grandes estradas através das quais as entidades inferiores conseguiam dominar os seres humanos, estimulando-lhes as áreas da animalidade biológica ao mesmo tempo em que, atuando na mente, criavam em sua estrutura a falaciosa ideia de que a sexualidade deveria ser, apenas, o incontido exercício natural e livre das exigências do corpo. Sutis pensamentos de libertinagem eram e são suscitados nas mentes humanas para que se permitam o desfrute dos prazeres como impositivo do corpo, necessidade do instinto, exigência da carne, afastando a pessoa das disciplinas emocionais e dos comportamentos morais que elevam a dignidade dos seres acima da dignidade dos bichos. Era isso que Juvenal e o chefe estavam empenhados em fazer, naquele momento. Valendo-se da boa impressão e do arcabouço de imagens agradáveis produzidas pela exuberância feminina de Marisa, ambos estavam devotados a aprofundar as brechas morais que, em geral, sempre costumam estar abertas no espírito masculino, acostumado à pornografia socialmente permitida, às conversas excitantes das rodas de amigos, aos comentários picantes sobre os corpos de mulheres, ao relato de experiências sexuais arrojadas que tanto os homens quanto as mulheres habituam-se a fazer, até mesmo para ressaltar suas potencialidades e performances fictícias sobre os demais. Glauco se permitira, num primeiro momento, atraído pelas formas agradáveis de Marisa, pensar em sua beleza, sobretudo na coincidência dos odores entre ela e Gláucia, a noiva querida, que nem de longe desconfiava, tanto quanto ele próprio, dos intentos secretos que a esposa de Marcelo nutria e que, em verdade, haviam motivado a sua presença no local de trabalho do futuro esposo. As imagens que os espíritos projetavam ao seu redor mesclavam as emoções agradáveis que sentia com Gláucia às possíveis situações envolvendo Marisa, seu corpo escultural ali oferecido aos seus olhos em roupas que o escondiam e revelavam ao mesmo tempo. Passados breves minutos de sucessão de imagens, no entanto, Glauco sacudiu a cabeça e lembrou-se de não permitir o assédio de pensamentos lascivos que já lhe haviam, um dia, feito a tragédia emocional da qual não se cansava de recordar. Vacinado pela dor do ontem, naquele exato momento, as forças negativas de Juvenal e do chefe foram rechaçadas e as conexões que estavam começando a magnetizar puderam ser,
temporariamente bloqueadas. Droga, chefe, o cara está resistente, não tem problema, Juva, a gente continua mais tarde. Na hora em que o casalzinho luminoso for ter suas intimidades, nós agiremos facilmente. Tenhamos um pouco de paciência. Respondeu o mais experiente, a dominar os processos de obsessão. Vamos ver se longe da reza, na hora da bagunça, esse pessoal muito devoto é capaz de não se deixar